Êxodo 2, do 1 ao 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou da filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." E aí, gente, como que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristãos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe um vídeo que foi pedido lá no Instagram pela Laurinha. Um beijo, sua linda, brigadão. Ó, vou até deixar aqui, ó, um trechinho. Eu não consegui salvar o story certinho, mas tá aqui o trechinho só pra vocês verem. Então, eu tô trazendo esse vídeo e vim falar pra vocês que se vocês mandam pra mim lá sugestões de vídeo, gente, fica muito mais fácil, porque eu vejo em tempo real, já monto um roteiro e trago aqui pra vocês, tá bom? Então, hoje, conforme pedido, eu vim trazer um vídeo falando sobre como confiar em Deus em tempos do inesperado, né? Em frente ao inesperado, quando a gente não sabe o que está por vir. E aí, gente, pra trazer um pouco de embasamento pra vocês, eu trouxe a história de Joquebed. Sei que você já tá pensando na musiquinha, mas não é sobre isso, tá bom? Eu li pra vocês a história de Moisés, né? Brevemente ali em Êxodo 2 conta um pouquinho de como funcionou aí o nascimento de Moisés, como aconteceu os primeiros anos dele. Então eu queria falar pra vocês, Joquebed é a mãe de Moisés, né? Então em toda aquela situação, qual era o inesperado dessa situação, Bia? Aonde que a gente pode se espelhar nesse trecho da palavra pra melhorar, né? Pra nos ajudar nessa situação de confiar em Deus. Bom, então Faraó era o rei ali do Egito. Ele deu uma ordem para que as parteiras elas matassem todos os meninos nascidos e deixassem viver as meninas. Ai, Bia, por que ele fez isso? Porque ele queria enfraquecer o povo hebreu. E aí o que aconteceu? As parteiras elas temeram a Deus, né? Elas tiveram temor ao Senhor e não mataram os meninos. Então Faraó deu uma nova ordem, disse que todos os meninos nascidos deveriam ser lançados ao rio. E Joquebed, ela estava sob a autoridade, né, do rei Faraó. Então ela obedeceu, né? Mas ela preparou um cesto e vedou com piche e betume. E aí se coloca na posição de Joquebed, né? Você é uma mãe, eu não sou mãe, mas eu imagino assim 0,01% do que deve ser uma mãe. Imagina você que é uma mãe, né, ter que lançar o teu filho no rio, sem saber o que vai acontecer, sem saber se ele vai sobreviver. Como que você se sentiria, né, frente a esse grande inesperado? Joquebed foi um exemplo de mulher de fé e de confiança em Deus, né? E aí conta a história de que Miriam ficou ali observando Moisés no rio, né, até que chegou até a filha de Faraó. E nesse momento onde a filha de Faraó pega o bebezinho, ela aparece. E até tem um ponto aí muito lindo que eu posso trazer um vídeo pra vocês depois sobre uma pregação que uma pastora muito querida na nossa igreja fez um dia, falando sobre a importância de Miriam no ministério de Moisés, né? Mas enfim, Miriam foi lá e falou assim: "Olha, você quer que eu traga, né, alguma mulher lá dos hebreus pra amamentar a criança?" E a filha de Faraó aceitou a oferta e ela trouxe Joquebed. E a filha de Faraó ainda falou: "Olha, você cria ele pra mim, você amamenta ele e eu ainda vou te pagar por isso." E aí a gente se vê Deus, como ele é maravilhoso, né? Frente ao inesperado, onde ali estava decretada a morte de Moisés, Deus ele deu sabedoria para Joquebed, direcionou ela a fazer algo, ela fez e Deus concretizou a obra. Deu tudo certo e frente ao inesperado, ela recebeu uma grande vitória. E aí, qual link, né? Qual paralelo que a gente pode fazer com o nosso cotidiano? Beleza, a gente tá falando aqui de Joquebed, tal, do inesperado, nossa, Bia, mas que situação cruel, é cruel, mas vamos colocar agora para os nossos dias de hoje? A situação, eu acho, mais recente que a gente pode considerar sobre o inesperado é a pandemia. Gente, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, tá? Na pandemia, antes de começar a pandemia, eu ia me casar em abril de 2020. E pra mim, a pandemia, ela foi um grande ensinamento. E eu acho que não só pra mim, eu acho que pra todo mundo, né? Surtiu esse mesmo efeito, mas pra mim surtiu muito esse efeito mesmo.
Porque antes da pandemia, eu, Bianca, tinha a falsa sensação de estar no controle da minha vida. Então não, semana que vem eu vou lá resolver isso, semana que vem eu vou fazer aquela coisa que eu tô pendente de fazer, mês que vem eu vou marcar uma viagem, amanhã eu vou encontrar com tal pessoa. E tava assim como se eu tivesse o controle da minha vida. E aí veio a pandemia e falou assim, Bianca, acabou. Não vai ter casamento, não vai ter celebração, não vai ter nada. Agora é todo mundo trancado em casa. E isso foi pra todo mundo. Literalmente o mundo inteiro se viu nessa situação inesperada de, olha, a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe se isso mata, a gente não sabe se é só pra algumas pessoas ou se é pra todo mundo que prejudica, a gente não sabe quanto tempo isso vai ficar aqui. Então, tranquem-se todos em suas casas, cancelem tudo e é isso aí. E pra mim a pandemia foi muito esse aprendizado, sabe? Eu não tô no controle da minha história, eu não tô no controle nem do meu dia de amanhã, nem de agora, daqui 5 minutos as coisas podem desandar aqui pra mim e eu nem tô mais aqui com vocês. Mas a gente tem que confiar em Deus, e aí que entra esse ponto de como confiar em Deus frente ao inesperado. E aí eu quero te trazer uma reflexão justamente sobre a pandemia, porque eu acho que tá bem fresco na nossa memória, que ainda não acabou, né, gente? Mas assim, tá melhorando, graças a Deus. Mas como tá bem fresco na nossa memória, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Pra observar esses 2 anos que vocês viveram na pandemia. Vocês com certeza passaram por lutas, por tribulações, por percas familiares, por perca de pessoas que vocês amavam, próximas de vocês. Mas eu quero te fazer uma reflexão. Você ainda está aqui, você está de pé e você está sendo sustentado pela mão do Senhor. E isso é porque Ele permitiu. Você está aqui porque Deus permitiu que você estivesse. A sua história ainda não acabou. E é por isso que eu quero ler com vocês uma passagem muito linda, que está em Lamentações 3:21, que diz assim, ó: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que eu quero te trazer de reflexão? Quando a gente... Na verdade, assim, não é quando, né? Nós nunca sabemos o nosso dia de amanhã. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. A gente pode se planejar, e já tá na palavra também, né? Que o homem pode fazer os planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Então nós podemos nos planejar, nós podemos pensar no futuro, mas o controle está nas mãos de Deus. E aí, muitas vezes, a gente pensa, né? Como que eu posso desenvolver essa confiança? Porque é muito difícil, gente. Nós somos carne, né? Nós somos seres humanos, a nossa tendência é olhar para o racional, né, e não para o impossível de Deus. Então, poxa, mas como eu não consigo prever, como eu não consigo resolver, o que eu vou fazer da minha vida? Se não der certo, como que vai ser, gente? Aquele emprego eu preciso, aquela festa que eu tinha marcado, gastado vários reais daquela festa, vai cancelar, como que vai ser? Mas o controle está nas mãos de Deus, e é aí que a gente precisa desenvolver a confiança. E aí a chave para a gente desenvolver a confiança, a única forma legítima de continuarmos de pé, de continuarmos firmes na presença de Deus, confiando que as coisas darão certo, é trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Então, se você olhar para trás, olhar para a tua história, com certeza você vai se deparar com inúmeros feitos que o Senhor realizou, inúmeras situações em que naquele momento para você era o desconhecido, era o inesperado. Se você pudesse voltar a falar com aquela pessoa do ano de 2015 que aconteceu uma situação X e falasse assim, fulana, calma, vai dar tudo certo, Deus vai te sustentar. Se você olhar para trás e pensar em todos os obstáculos que você já viveu, o fato de você estar de pé é a prova de que quem te sustenta é o Senhor. Enquanto Ele tiver um propósito com você, as coisas vão continuar dando certo. No final do dia, você vai sentir as mãos do Senhor te carregando no colo e você vai ver que você está sendo sustentado e que mesmo frente ao inesperado, nós podemos confiar em Deus. E aí eu quero dar um breve testemunho para vocês. Todos aqui sabem, né? Eu acho que todo mundo que me acompanha sabe que eu perdi a minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. E convenhamos, né? Perder a mãe, perder o pai, perder qualquer pessoa é algo muito inesperado. Você não quer perder nenhum ente querido, né? E pra mim foi algo muito, muito inesperado mesmo, porque como uma criança, a minha mãe descobriu um câncer em janeiro e ela faleceu em julho. Foi muito rápido. E pra mim, como eu não tinha esse entendimento do que era um câncer, da gravidade dessa doença, pra mim a minha mãe tava gripada. Minha mãe tava doente, ela ia pro hospital, ia ficar um tempo, depois ela ia voltar pra casa e tava tudo bem. Eu fui entender o que tava acontecendo 2 dias antes dela falecer. E quando eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu chão, né? A primeira coisa que eu imaginei como uma criança, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ficar órfã de mãe. Que coisa forte aquilo soou pra mim. E frente àquele inesperado, eu olho pra trás hoje e quando eu enxergo aquela menininha de 10 anos de idade recebendo a notícia de que a mãe tinha falecido, ela mal sabia o quanto que Deus ia sustentar ela. Hoje eu tô aqui de pé, casada, trabalhando, formada, tô bem de saúde, tô bem com a minha família, sabe? Tô construindo a minha família e isso é pela graça de Deus, nada é mérito meu,
Sabe, nada foi porque eu planejei que, poxa, se eu perder minha mãe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não estava previsto, não estava nos meus planos, mas isso foi permissão do Senhor para nossas vidas. E mesmo que foi uma situação ruim, uma situação difícil, eu olho pra trás e isso me dá esperança. Porque se eu perdi a minha mãe, que pra mim era uma das pessoas mais importantes da minha vida, e eu ainda estou de pé, eu ainda estou aqui pra contar o testemunho, as coisas que virão, o Senhor vai continuar me sustentando. Então eu quero te incentivar a olhar pro teu passado, olhar pra tua história. Muitas coisas devem ter acontecido, muitas vezes você nem se lembra de muitas situações pra você falar, pô, Bia, teve isso, teve aquilo, mas tenta lembrar dos últimos anos, né, da pandemia, pessoas que você perdeu e você continua de pé, Deus tem te sustentado. Então, a maior chave para conseguirmos ter essa confiança turbinada, né, frente ao desconhecido, frente ao inesperado, é sempre nos lembrarmos de todos os feitos que Deus já realizou na nossa vida, de todas as vezes que nós nos deparamos com situações terríveis, situações que a gente falava, eu não sei o que vai ser de mim agora, eu não sei o que vai acontecer, Senhor me ajuda, Pai, eu não vejo saída. E teve uma saída e Deus te ajudou e você tá aqui para contar a história. Então use essas situações, esses acontecimentos para respaldar a tua fé, para te dar motivos para seguir em frente. E aí, para finalizar, eu quero ler mais duas passagens com vocês. A primeira tá em Salmos 40, versículo 4, que diz o seguinte: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E aí, por fim, é Jeremias 17, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Porque aqueles que confiam no Senhor sabem que estão sendo sustentados pela mão forte do nosso Pai. E o Pai, Ele tem planos de sucesso, de felicidade, planos de paz e não de mal para a tua vida, para a tua história. Então entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia em Deus. Sabe, quando a nossa confiança for se esmurecendo, a nossa fé for falhando, lembre-se de tudo que você já passou. Lembre-se de tudo que você já viveu, que você enfrentou com a graça de Deus. Porque, gente, nós não estamos de pé pelas nossas forças. A gente não trabalha porque a gente merece, tem um emprego porque a gente merece. A gente não tem uma família maravilhosa porque a gente merece. Tudo isso é pela graça de Deus na nossa vida. Se estamos de pé, se você hoje está respirando, podendo assistir esse vídeo, é porque Deus está te permitindo, está te sustentando. Então confie no Senhor que você será muito, muito abençoado, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário pra mim, tá bom? Que eu adoro ouvir os comentários de vocês, tá bom? Não esquece, me segue lá no Instagram, que esse vídeo foi um pedido que foi feito lá. Então pra vocês verem que rola uma interação legal, hein? Então corre lá me seguir, tá bom? Que eu vou amar receber vocês. Então é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!